Imagine que o mundo que você conhece é apenas a superfície, e que por trás de cada símbolo, de cada mito, de cada civilização antiga, existe um fio invisível que liga todas as verdades. Não uma religião, não uma crença, mas uma sabedoria viva, antiga, sagrada e silenciosa, passada de alma para alma, de mestre para discípulo, desde tempos imemoriais. Essa é a promessa da teosofia. Um nome que não se ouve nas esquinas, mas que ecoa nos templos esquecidos, nos hieróglifos das pirâmides, nas palavras dos Vedas, nos murmúrios dos Himalaias. É a chama da verdade que nunca se apaga, mesmo quando o mundo mergulha na escuridão da ignorância. Helena Petrovna Blavatsky não foi uma autora qualquer. Ela foi um portal. Uma ponte entre o visível e o invisível. Uma mensageira que ousou romper o véu da ilusão e revelar ao Ocidente aquilo que o Oriente preservava há milênios. Em suas obras, especialmente na monumental Doutrina Secreta, ela não inventa, não especula. Ela traduz uma corrente de sabedoria que se manteve intacta através das eras, guiada por aqueles que ela chamava de mestres de sabedoria, ou adepts, seres que não pertencem a uma religião, mas a uma fraternidade espiritual silenciosa, cujos votos não são proferidos com a boca, mas selados no coração. Quantas vezes você já sentiu que havia algo mais, algo além do que os olhos podem ver e as palavras podem explicar? Quantas vezes, diante do sofrimento do mundo, você intuiu que existe uma ordem oculta, uma razão profunda, uma consciência maior orquestrando tudo? Blavatsky escreveu para aqueles que sentem esse chamado, não para convencer, mas para acender. Porque, segundo ela, a verdade não se impõe, ela desperta. O que ela revelou não é uma novidade, mas um reencontro. Uma recordação ancestral. A teosofia é a continuação de uma linhagem espiritual que antecede todas as religiões, todos os dogmas, todos os sistemas filosóficos. É o coração do saber esotérico que unifica Platão e Krishna, Moisés e Buda, Zoroastro e Lao Tse. Essa doutrina não busca criar novos seguidores, mas restaurar em cada ser humano a lembrança de que ele é, em essência, um buscador. E que existe um mapa silencioso para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Neste vídeo você não receberá respostas prontas. Receberá chaves. Chaves para abrir portais internos, para questionar o que parecia definitivo, para entender o que parecia caótico. A proposta da teosofia não é explicar o mundo com fórmulas, mas revelar o mistério por trás da existência, não como algo que se resolve, mas como algo que se vive com reverência. Porque, como diz Blavatsky, a sabedoria verdadeira é aquela que transforma o ser, e não apenas o intelecto. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você também tenha sentido que algo antigo pulsa dentro de você. Um eco distante de uma época onde a humanidade caminhava lado a lado com os mestres, onde a ciência e a espiritualidade não eram opostas, mas complementares. Esse tempo não está perdido, ele está adormecido. E a doutrina secreta é um chamado para despertá-lo. Muitos desacreditaram Blavatsky, outros a idolatraram. Mas os verdadeiros buscadores a estudam em silêncio, porque sentem que, entre suas palavras enigmáticas, pulsa uma sabedoria que não é dela, mas que ela foi escolhida para revelar. E essa sabedoria não é para todos. É para aqueles que anseiam ir além da superfície, que não se contentam com a aparência das coisas, que sentem que a vida tem um propósito maior, mesmo quando tudo parece sem sentido. Portanto, prepare-se. Porque nos próximos minutos, não falaremos apenas de ideias. Falaremos de heranças espirituais, de mapas cósmicos esquecidos, de ensinamentos que cruzaram oceanos e milênios para chegar até você. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para se lembrar do que sua alma já sabe, e talvez tenha apenas esquecido. Fique até o fim, porque o que começa como curiosidade pode terminar como despertar. E uma vez que a chama se acende, ela nunca mais se apaga.
Blavatsky afirmava que a verdadeira sabedoria não se aprende em livros, mas é despertada no silêncio interior, no recolhimento da alma diante dos grandes mistérios da vida. Por isso, ela não apresentava a teosofia como uma doutrina que exigia fé cega, mas como uma ciência da alma, uma forma de investigar os segredos do universo com o mesmo rigor com que um alquimista estuda os elementos. Essa sabedoria, dizia ela, foi transmitida desde a aurora da humanidade por seres que alcançaram graus elevados de consciência e que, em sua compaixão, decidiram guiar silenciosamente o progresso da humanidade. Esses mestres não aparecem em templos, nem exigem devoção. Eles aguardam pacientes que o discípulo desperte sua visão interior. Essa tradição não é nova, tampouco exclusiva. É a base sobre a qual se assentam as pirâmides do Egito, os mantras dos Vedas e os mistérios órficos da Grécia Antiga. Cada cultura recebeu fragmentos dessa sabedoria, adaptados ao seu tempo, à sua linguagem e ao seu povo. Mas o que Blavatsky fez foi reunir esses fragmentos, conectar os pontos, revelar o fio dourado que une todas as grandes tradições espirituais. Para ela, a teosofia não era uma nova religião, mas a matriz de onde todas nasceram. Era a ciência do espírito, velada em símbolos, protegida por iniciados e sempre presente para aqueles que buscassem com sinceridade e coragem. O que diferencia a teosofia de qualquer outro ensinamento é sua profundidade e sua universalidade. Ela não se contenta em explicar o mundo material, mas o transcende. Para Blavatsky, tudo o que existe, do átomo à galáxia, é manifestação de uma única realidade, uma consciência suprema, eterna, sem forma, da qual tudo emana e à qual tudo retorna. Essa ideia não é um dogma, mas uma chave. Uma chave que, se bem compreendida, dissolve a ilusão de separação entre os seres, entre as religiões, entre a ciência e a espiritualidade. Tudo é um, e o uno se revela em muitos. Por isso, a jornada teosófica começa dentro de nós. Blavatsky dizia que o verdadeiro templo não está em pedra, mas em consciência, que os rituais mais sagrados são aqueles realizados no altar do coração, e que os maiores mestres são aqueles que aprendem a escutar a voz do silêncio. Essa escuta exige disciplina, entrega e um profundo desejo de verdade. A sabedoria ancestral não se revela a quem busca poder ou reconhecimento, mas àqueles que estão dispostos a se transformar radicalmente para se tornarem instrumentos dessa luz. Esse caminho é exigente, mas profundamente libertador. Pois enquanto o mundo busca respostas no barulho e na pressa, o verdadeiro buscador aprende a encontrar sentido na quietude e no mistério. A teosofia nos ensina a olhar além das aparências, a reconhecer as leis ocultas que regem a vida e a aceitar que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Mesmo a dor, mesmo a perda, mesmo os silêncios que parecem vazios. Tudo coopera para a evolução da alma. Ao mergulhar nos escritos de Blavatsky, percebe-se que ela não nos oferece uma escada pronta para o céu, mas uma tocha para iluminar os degraus que cada um deve trilhar por si. O conhecimento teosófico é, acima de tudo, uma responsabilidade, porque ele revela que somos mais do que carne e pensamento. Somos centelhas de uma consciência cósmica, temporariamente vestidas de humanidade. E uma vez que reconhecemos isso, não podemos mais viver como se fôssemos apenas indivíduos isolados no caos da existência. Essa percepção transforma tudo. Muda a forma como lidamos com os outros, com o tempo, com a morte. Muda nossas escolhas, nossas prioridades, nossas perguntas. Porque quando entendemos que há uma sabedoria guiando o fluxo da vida, não vivemos mais como vítimas, mas como co-criadores. A teosofia nos convida a participar conscientemente dessa grande sinfonia universal, e não apenas a escutá-la de longe. E isso exige mais do que fé. Exige coragem. Coragem para abandonar o conforto da ignorância e assumir o risco da verdade. Coragem para questionar tudo o que nos ensinaram, inclusive a nós mesmos. Coragem para caminhar contra a corrente do mundo moderno
que valoriza o imediato, o superficial, o descartável. A sabedoria ancestral, como ensinada por Blavatsky, é um chamado para mergulhar fundo, para redescobrir a origem da alma, o destino da humanidade e a presença silenciosa dos que vieram antes e ainda velam por nós. E quem são esses mestres? Não são deuses, não são fantasias. São homens e mulheres que, em vidas passadas, transcenderam o ciclo do ego, da ignorância e da reencarnação mecânica. Tornaram-se servidores conscientes da lei universal. Eles vivem entre mundos, mantendo o equilíbrio entre o visível e o invisível, guiando em segredo aqueles que mostram estar prontos. Blavatsky nunca forçou ninguém a crer neles. Ela apenas sugeria que o coração atento reconheceria sua presença, que os sinais estão por toda parte e que, no silêncio da alma, eles falam. A doutrina secreta é mais do que um livro. É um espelho. Um espelho que, ao invés de refletir o rosto, revela a essência. Cada capítulo é um convite para sair da caverna de Platão e contemplar a luz do real. Mas essa luz, como alertava Blavatsky, pode cegar os que ainda não estão prontos. Por isso, a leitura exige preparo, humildade e, principalmente, intenção. A intenção de não apenas entender, mas integrar. De não apenas admirar, mas viver. De não apenas buscar, mas se tornar. E talvez essa seja a maior lição de todas. O conhecimento sem transformação é estéril. A verdadeira sabedoria não se mede por quantos livros alguém leu, mas por quanto amor, discernimento e serviço esse conhecimento gerou. A teosofia é, portanto, um caminho de realização interior. Um chamado para que cada ser humano se reconheça como parte de uma tradição muito mais antiga que ele próprio, e muito mais profunda do que qualquer crença possa expressar. Enquanto o mundo moderno corre atrás de respostas rápidas, a sabedoria ancestral nos convida a fazer perguntas melhores, a olhar com reverência para os enigmas da vida, a reconhecer que há mais realidade em um gesto de compaixão silenciosa do que em 1000 teorias sobre o universo. Blavatsky sabia disso, e por isso escreveu como quem constrói uma ponte entre mundos, o mundo da aparência e o mundo da essência. A travessia, no entanto, depende de nós. Cabe a cada um decidir se permanecerá na superfície ou se mergulhará no sagrado. E ao mergulhar nesse sagrado, descobrimos que a história da humanidade é, na verdade, a história da alma humana. Blavatsky ensinava que tudo o que vemos nos anais da história, civilizações que ascenderam e caíram, religiões que nasceram e se fragmentaram, símbolos que persistiram através das eras, são ecos de uma sabedoria perene, que se manifesta em ciclos. Nada é realmente novo. O que é revelado agora, já foi revelado antes, em outras linguagens, para outros povos. A teosofia nos faz compreender que o tempo não é linear, mas espiralado. Tudo retorna, mas em um novo nível de consciência. A evolução espiritual é a memória despertando, é o antigo tornando-se novo de novo. Por isso, Blavatsky insistia tanto na importância de estudar as tradições antigas. Não por saudosismo, mas porque nelas repousam chaves que abrem os portais da alma. Ela via nas escrituras sagradas do mundo, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Evangelho de João, o Zohar, diferentes linguagens de uma mesma verdade, e afirmava que quem aprende a lê-los com os olhos da alma, descobre que todos falam do mesmo princípio, a unidade de toda a vida, a divindade imanente, o retorno da centelha ao todo. Essa leitura não é literal. É simbólica, intuitiva, silenciosa. E é nela que a verdadeira iniciação começa. A iniciação, aliás, é um conceito central na teosofia. Mas não tem a ver com rituais externos ou cerimônias secretas. A verdadeira iniciação, dizia Blavatsky, acontece no íntimo da consciência, quando o eu inferior se curva ao eu superior.
Quando o buscador compreende que o maior obstáculo à verdade não está fora, está dentro. É o orgulho, o medo, o desejo de poder, a vaidade espiritual. Por isso, o caminho teosófico exige purificação constante, vigilância interior e um profundo amor pela verdade, mesmo quando ela destrói nossas crenças mais queridas. O iniciado é aquele que aceitou morrer para o ego, para nascer na luz do espírito. Essa morte simbólica é assustadora, mas também libertadora, porque só quando deixamos de nos agarrar ao que é passageiro, conseguimos tocar o que é eterno. A sabedoria ancestral ensina que não somos nossos nomes, nossos títulos, nossos corpos ou emoções. Somos consciência pura, fragmentos do absoluto experimentando a jornada do tempo. Quando reconhecemos isso, nossa relação com a vida muda. Não mais vivemos apenas para conquistar, acumular ou nos proteger. Vivemos para servir, para aprender, para amar. A existência deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de revelações. E então, algo extraordinário acontece. Quando o discípulo está pronto, o mestre realmente aparece. Não como uma figura mística vestida de túnica branca, mas como um sopro na consciência, uma sincronicidade inesperada, uma clareza que surge no meio do caos. Blavatsky sabia que os verdadeiros mestres não precisam ser vistos para serem sentidos. Eles trabalham nos bastidores da história, da cultura, da evolução humana. São os guardiões da sabedoria eterna, e sua missão não é interferir, mas inspirar. Eles não entregam respostas, mas provocam perguntas. E cada um que os ouve, ainda que uma vez, nunca mais é o mesmo. A doutrina secreta, portanto, não é um livro para ser lido com pressa. É um código, um mapa simbólico que deve ser percorrido com paciência, humildade e devoção ao autoconhecimento. Cada página pode parecer densa, enigmática, até impenetrável, mas é nesse desafio que reside o seu poder, porque obriga o leitor a sair do automático, a refletir, a buscar. Nada ali é entregue de bandeja, e é por isso que, para os sinceros, cada revelação vale mais do que 1000 respostas fáceis. A sabedoria ancestral não se adapta ao leitor, é o leitor que deve se elevar a ela. Blavatsky nos alerta também sobre os perigos da curiosidade superficial. A sabedoria esotérica não é espetáculo, nem objeto de entretenimento. Quando mal compreendida, ela se torna superstição. Quando buscada com intenções egoístas, ela se torna veneno. Por isso, a verdadeira proteção do conhecimento sagrado não está em esconder seus livros, mas em codificá-los de forma que apenas os puros de coração possam compreendê-los. A doutrina secreta é, assim, um espelho moral. Revela ao buscador o quanto ele está disposto a sacrificar do velho eu para nascer no novo. No fim das contas, a teosofia não é sobre acumular conhecimento, é sobre despertar consciência. É sobre viver de forma alinhada com o todo, com os ritmos cósmicos, com os valores eternos. É sobre compreender que cada ato, cada pensamento, cada emoção, cria consequências invisíveis, moldando não só o destino pessoal, mas o destino coletivo. A verdadeira sabedoria transforma o ser. E esse é o critério infalível de Blavatsky. Se o conhecimento não gera mais compaixão, mais humildade, mais serviço, ele ainda não é sabedoria. É apenas vaidade. Então, se algo em você vibrou ao ouvir tudo isso, é porque a semente já está plantada. Talvez tenha vindo de outra vida. Talvez seja o eco de antigos juramentos, de caminhos já trilhados no silêncio das eras. Mas agora, ela pede luz, pede coragem, pede ação. E a ação, neste caso, é simples: estudar, refletir, silenciar e viver a verdade que você encontrar. Porque, como dizia Blavatsky, não há religião mais elevada do que a verdade. E essa verdade, quando reconhecida, transforma não apenas uma vida, transforma o mundo. Transformar o mundo, no entanto,
Não é uma missão grandiosa no sentido comum. Não é sobre erguer monumentos ou liderar multidões. Para Blavatsky, a verdadeira transformação começa no invisível. Ela acontece no modo como tratamos o outro quando ninguém está olhando, no cuidado com os pensamentos que cultivamos, nas intenções que colocamos nas palavras, no silêncio interior que aprendemos a respeitar. O mundo muda quando o indivíduo muda, e cada alma desperta é como uma vela acesa em meio à escuridão coletiva. Pode parecer pouco, até que se perceba o quanto uma única luz pode guiar muitas outras. E é assim que a sabedoria ancestral opera. Não com barulho, mas com profundidade. Não com urgência, mas com precisão. É uma ciência que conhece os ritmos da alma humana e que respeita o livre-arbítrio acima de tudo. Blavatsky dizia que os mestres jamais impõem seus ensinamentos. Eles apenas oferecem. E essa oferta é silenciosa, sutil, mas poderosa. Ela chega em forma de intuição, de coincidência significativa, de encontro inesperado com um livro, um pensamento, uma experiência. Quando o discípulo está atento, tudo vira símbolo, tudo se torna linguagem, e a vida, finalmente, começa a ser compreendida como aquilo que realmente é, uma escola da alma. A teosofia, então, não é uma teoria, é uma prática. Ela nos desafia a sair da passividade e entrar em estado de presença. Nos chama a viver com ética, com compaixão, com discernimento. Não para agradar um Deus externo, mas para alinhar nossa frequência à harmonia universal. Blavatsky não ofereceu um caminho fácil, mas ofereceu um caminho verdadeiro. Um caminho que exige esforço contínuo, vigilância interior, mas que recompensa com uma paz que não depende das circunstâncias e com um sentido que ultrapassa as dores do mundo. Por isso, a busca pela sabedoria ancestral é também um reencontro com nossa origem. Ela nos lembra que não somos estranhos neste universo, somos partes conscientes dele, e que, por trás de toda a luta humana, existe uma alma que deseja recordar sua missão. Blavatsky afirmava que cada um de nós carrega dentro de si os registros de todas as vidas, todas as experiências, todas as verdades que já tocamos, e que com disciplina e vontade sincera, podemos acessar esse reservatório interior e beber da fonte do saber eterno. Não precisamos mais mendigar respostas do lado de fora, porque o templo está dentro. A beleza dessa jornada é que ela não é solitária. Embora pareça muitas vezes que estamos sozinhos nesse caminho, a verdade é que nunca estivemos. Cada alma que desperta se junta a uma corrente silenciosa de buscadores, de servos do bem, de guardiões da verdade. Uma fraternidade invisível que não tem templos de pedra, mas que pulsa em cada coração que deseja sinceramente evoluir. Blavatsky falava dessa fraternidade como uma realidade oculta, mas poderosa. A verdadeira força que mantém a humanidade em movimento, mesmo nos seus períodos mais sombrios. E é essa força que agora chama você. Não com promessas de glória ou respostas prontas, mas com um convite silencioso. Desperte. Questione. Estude. Medite. Sirva. Torne-se a cada dia um canal mais puro daquilo que é eterno. Porque o mundo precisa de mestres. Não os que ensinam com palavras, mas os que vivem com sabedoria. E se você sentiu até aqui que essa mensagem toca algo dentro de você, então talvez esse chamado seja seu. Talvez a doutrina secreta esteja esperando que você a revele, não com discursos, mas com sua própria transformação. Ao final dessa jornada, o que fica não é a exaltação de Blavatsky, nem a criação de um novo sistema de crença. O que fica é o reencontro com uma parte de si que sempre soube, que sempre sentiu, que sempre esteve presente, apenas adormecida sob os véus do ego e da pressa moderna. A sabedoria ancestral é a memória da alma, e uma vez que ela desperta, nenhuma escuridão pode apagá-la. Porque quem viu a luz, mesmo por um instante, nunca mais se satisfaz com a ilusão. Portanto, não termine este vídeo como começou. Termine com uma pergunta.
O que em mim está pronto para despertar? O que em minha vida precisa de mais verdade, mais profundidade, mais coerência com aquilo que minha alma já sabe ser real? Blavatsky entregou o mapa. Os mestres apontaram os caminhos. Agora, o próximo passo é seu. Que você o dê com coragem, com humildade e com o coração aberto àquilo que é eterno. Porque a verdadeira sabedoria não mora no passado. Ela vive em cada gesto de consciência, no agora. E nesse agora, tudo pode mudar. Porque a sabedoria não exige anos de preparação para começar a agir. Ela se manifesta no instante em que você decide olhar para a vida com outros olhos. Blavatsky dizia que a iniciação não começa com cerimônias externas, mas com um momento de verdade interior. Aquele segundo em que você escolhe a alma em vez do ego, o silêncio em vez do ruído, o propósito em vez da distração. E quando essa escolha é feita de forma sincera, o universo inteiro responde. Não com aplausos, mas com oportunidades. Com provas. Com revelações que, embora sutis, têm o poder de realinhar todo o seu destino. Esse alinhamento, no entanto, não vem sem desafios. A luz, ao nascer dentro de nós, ilumina também as sombras que estavam escondidas. E é nesse ponto que muitos desistem, confundindo desconforto com erro. Mas Blavatsky nos ensina que o desconforto é, muitas vezes, o sinal de que estamos tocando verdades profundas. Que a dor não é um castigo, mas um mestre. Que cada crise existencial, cada decepção, cada ruptura, pode ser uma porta para um nível mais elevado de consciência, se estivermos dispostos a atravessar com coragem e humildade. A teosofia nos lembra que não somos vítimas de um universo cruel, mas coautores de uma história cósmica muito maior do que nossa mente pode conceber. Blavatsky falava da cadeia de evolução, onde cada ser, cada alma, está em constante movimento rumo à perfeição. Não a perfeição externa e moralista, mas a perfeição do ser, onde o eu inferior se une ao eu superior. Essa jornada não é linear nem previsível. É feita de ciclos de retornos, de quedas e ascensões. E a cada volta da espiral, aprendemos a amar um pouco mais, a servir um pouco melhor, a compreender com mais profundidade. Eis o grande paradoxo da sabedoria ancestral. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. E ao invés disso, ser motivo de frustração, torna-se fonte de reverência. Porque o buscador verdadeiro não deseja possuir o conhecimento, ele deseja ser moldado por ele. Blavatsky dizia que a sabedoria não é algo que se adquire, mas algo que se revela. E essa revelação acontece quando o buscador se torna digno do saber. Não por mérito externo, mas por pureza de intenção. Pela disposição sincera de ser um canal limpo por onde a luz possa passar. E quando essa luz passa, algo mágico acontece. O mundo não muda por fora, mas você passa a enxergá-lo com novos olhos. Cada ser humano torna-se um espelho da sua própria jornada. Cada dificuldade se revela como uma lição cuidadosamente colocada. Cada encontro ganha um sentido sagrado. E você deixa de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que a vida está me ensinando com isso? Essa mudança de perspectiva é o verdadeiro milagre da sabedoria ancestral. Ela não remove os obstáculos. Ela transforma a forma como os enfrentamos. Blavatsky jamais prometeu um caminho fácil. Ela mesma enfrentou incompreensões, perseguições, difamações. Mas nunca recuou, porque sabia que não era sobre ela, era sobre uma missão maior, sobre a transmissão de uma luz que não podia mais ser ocultada. E você, que chegou até aqui, talvez também sinta esse chamado. Talvez algo dentro de você diga que é hora de parar de adiar, de começar a viver com mais consciência, mais verdade, mais alma. A sabedoria ancestral está viva, e ela procura por corações dispostos a se tornarem seus guardiões. Talvez você não se veja como um iniciado, um discípulo, um buscador espiritual. Mas se há em você a sede por sentido,
por profundidade, por real conexão, então você já está no caminho. Porque, como dizia Blavatsky, não é o título que define o buscador, mas o fogo que o move. E esse fogo pode começar como uma faísca, mas tem o potencial de se tornar uma chama capaz de iluminar, não apenas sua própria existência, mas a daqueles que caminham ao seu lado. Essa é a essência da doutrina secreta: despertar a alma para a sua origem e seu destino, não para aprisioná-la em teorias, mas para libertá-la para viver com consciência. Helena Blavatsky não escreveu para ser compreendida de imediato. Ela escreveu para ser decifrada pela alma. E se você sentiu algo ao escutar essas palavras, uma inquietação, uma emoção inexplicável, um reconhecimento profundo, então talvez a chama tenha se acendido em você. E agora cabe apenas a você mantê-la viva. Porque o conhecimento verdadeiro não termina em palavras. Ele começa em atos. E talvez o primeiro deles seja esse: o ato de ouvir. De escutar o chamado da alma, de responder à voz dos antigos, de honrar o sagrado que pulsa dentro de si. A sabedoria ancestral não foi esquecida. Ela apenas esperava pelo momento certo e pelas pessoas certas. Talvez, sem perceber, você seja uma delas. E se você for mesmo uma dessas almas chamadas, então saiba: nada do que você viveu até aqui foi em vão. Cada dor, cada perda, cada silêncio, cada busca frustrada, tudo fazia parte do preparo. Blavatsky dizia que o sofrimento não é um castigo, mas uma purificação. A vida, ao longo dos ciclos, vai nos moldando, nos esvaziando do supérfluo, nos desprendendo das ilusões para que um dia sejamos capazes de suportar a luz da verdade. E quando essa luz chega, ela não apenas ilumina, ela revela. Revela quem somos, revela o que viemos fazer, revela a grandeza silenciosa que habita dentro de cada ser humano que ousa despertar. Essa revelação não acontece de forma espetacular. Ela é simples, silenciosa, profunda. A sabedoria teosófica não se impõe com milagres ou visões, mas se insinua nos momentos em que você escolhe o bem mesmo quando ninguém está vendo, quando prefere ouvir em vez de argumentar, quando decide servir em vez de exigir. Cada ato alinhado com o espírito é um passo em direção à sabedoria que Blavatsky tanto valorizava. E quanto mais você caminha, mais percebe que a jornada não é sobre acumular méritos espirituais, mas sobre dissolver o ego que acredita ser separado da totalidade. A separação, dizia ela, é a grande ilusão. O que nos faz sofrer não é o mundo, mas a forma como nos vemos nele. Isolados, abandonados, sem sentido. A teosofia nos devolve a consciência da unidade, de que tudo está interligado, não poeticamente, mas de forma real, energética, vibracional, que o que você sente afeta o todo, que o que você pensa contribui para a atmosfera psíquica da humanidade, e que sua jornada interior não é apenas sua, é parte de uma rede invisível de almas despertas, trabalhando juntas, mesmo que nunca se conheçam pessoalmente. É por isso que Blavatsky afirmava que a missão da sabedoria ancestral é restaurar a harmonia entre o ser humano e o cosmos. Não há salvação individual desconectada do todo. A verdadeira iluminação não é fuga, é compromisso. Compromisso com a verdade, com a evolução, com a regeneração da humanidade. Cada buscador sincero, ao se transformar, transforma também o campo coletivo. E nesse sentido, mesmo os passos mais discretos, um pensamento elevado, uma palavra curativa, uma renúncia silenciosa, têm repercussões imensuráveis no plano invisível. A doutrina secreta, portanto, não é um fim, mas um começo. É o início de uma escuta mais profunda. É o mapa que indica um território que só pode ser desbravado por quem tem coragem de olhar para dentro. E quanto mais você olha, mais percebe que os mestres de sabedoria, sobre os quais Blavatsky tanto escreveu, não estão distantes. Eles vivem nas entrelinhas da existência, nos encontros aparentemente casuais, nas intuições que salvam, nos impulsos de amor que surgem sem explicação.
Eles não precisam aparecer para guiar. Eles apenas esperam que você esteja pronto para reconhecer a voz deles dentro do seu próprio coração. E assim como ela foi um instrumento dessa sabedoria, você também pode ser. Não é necessário subir montanhas, nem abandonar sua vida atual. O chamado da sabedoria ancestral acontece no agora, na vida comum, no cotidiano. Ser um canal da verdade é, muitas vezes, aprender a ser mais presente, mais íntegro, mais amoroso. Blavatsky sabia que os verdadeiros discípulos não se distinguem pelos discursos, mas pelo olhar, pelo gesto, pela presença que pacifica e eleva. Eles vivem em silêncio, mas o impacto de suas vidas ecoa por gerações. Se você sente que há algo a ser feito com tudo que ouviu aqui, faça. Comece estudando com profundidade. Mas não fique apenas no estudo. Aplique. Medite. Observe-se. Questione suas certezas. Sirva com amor. Seja o exemplo vivo do que compreende. Porque não há maior homenagem à sabedoria ancestral do que encarná-la no mundo. Como dizia Blavatsky, um só ato de altruísmo vale mais que 1000 horas de especulação mística. O conhecimento que não se transforma em ação é como uma semente que nunca rompe a casca. E por fim, lembre-se, você não está só. Pode parecer que sim, mas essa jornada é compartilhada, mesmo no silêncio. Existem almas, em muitos lugares do mundo, que, como você, estão despertando. Que também foram tocadas pela doutrina secreta, pelo chamado da verdade, pela beleza de uma sabedoria que não envelhece. E juntos, ainda que invisivelmente conectados, vocês formam uma rede de luz. Uma corrente silenciosa, mas poderosa, que prepara a humanidade para um novo ciclo, onde o espírito voltará a ocupar seu lugar no centro da vida. Essa é a promessa da teosofia. Esse é o legado de Helena Blavatsky. E talvez, sem saber, esse seja agora o seu chamado também. Se esse chamado for mesmo seu, não por imposição, não por modismo, mas por ressonância profunda, então receba-o com humildade e coragem. A humildade para reconhecer que há muito a aprender, que a jornada é longa e cheia de camadas. E a coragem para dar o primeiro passo mesmo sem garantias, mesmo sem saber exatamente aonde ele levará. Blavatsky nunca prometeu segurança, mas prometeu algo infinitamente mais valioso: sentido. E é esse sentido que transforma o sofrimento em sabedoria, a dúvida em busca e o medo em reverência. Porque, ao fim, não estamos buscando verdades apenas para aliviar a dor de existir. Estamos buscando retornar à origem, relembrar o que somos, o que fomos, o que sempre fomos, mesmo quando nos esquecemos. A sabedoria ancestral não nos oferece fórmulas prontas, mas espelhos. Ela nos obriga a confrontar nossos próprios véus, nossas resistências, nossos apegos, e nesse confronto, ela nos liberta. Não com violência, mas com luz. A luz que não cega, revela. A luz que não separa, unifica. A luz que não precisa ser explicada para ser reconhecida. E quando essa luz começa a habitar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, você já não é mais o mesmo. A teosofia, como ensinava Blavatsky, não tem o objetivo de formar eruditos. Tem o objetivo de formar seres humanos mais despertos, mais éticos, mais conscientes de seu papel na teia da existência. O mundo moderno nos ensinou a valorizar o saber que grita, que se exibe, que impressiona. Mas a sabedoria dos adeptos, daqueles que ela chamava de irmãos mais velhos da humanidade, é silenciosa. Ela se manifesta no discernimento calmo, na compaixão ativa, na integridade constante. E não se engane. Viver essa sabedoria no mundo de hoje é, por si só, um ato revolucionário. Numa era de ruído, escolher o silêncio. Numa era de vaidade, escolher a humildade. Numa era de pressa, escolher a profundidade. Tudo isso é um tipo de iniciação. É dizer ao universo sem palavras:
Eu estou pronto para lembrar. E quando isso acontece, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não se torna melhor que os outros, apenas mais consciente de que todos estamos em diferentes estágios da mesma jornada sagrada. Blavatsky acreditava com convicção que chegará um tempo em que a humanidade como um todo despertará para essa sabedoria. Um novo ciclo em que a ciência, a religião e a filosofia não estarão em guerra, mas reunidas sob a mesma verdade universal. E ela não falava disso como uma utopia distante, mas como um retorno inevitável, um reencontro com a essência. Esse tempo não é imposto por datas ou calendários. Ele começa em cada um de nós. Cada alma que desperta é um prenúncio dessa nova era. E talvez, sem perceber, você tenha sido preparado para ser um desses sinais. Então, neste exato momento, talvez não haja nada mais importante do que esse silêncio interior que você sente agora. Esse espaço sagrado onde nenhuma palavra precisa ser dita, porque tudo já foi compreendido. Blavatsky não escreveu apenas para informar, mas para provocar esse tipo de estado. Um estado onde a alma reconhece o chamado sem esforço, onde a mente se cala e o espírito se inclina, onde o véu começa a se erguer, e a verdade, com sua beleza simples e devastadora, começa a se revelar. E ao final dessa jornada, que na verdade é apenas o início de outra mais profunda, que fique não apenas o conhecimento, mas a responsabilidade, porque saber é comprometer-se, e quem viu, quem sentiu, quem entendeu, não pode mais fingir que não sabe. A sabedoria ancestral, como o fogo, exige ser alimentada, protegida e compartilhada. E agora, ela arde em você. Que essa chama cresça, que ela aqueça sua consciência e que um dia ela também acenda outras. Assim, a tradição continua. Assim a verdade não se perde. Assim o mundo se transforma, alma por alma, passo por passo, luz por luz. Esse é o legado de Helena Blavatsky. E se você aceitar, pode ser também o seu. Mas aceitar esse legado não é sobre aderir a um rótulo ou seguir uma figura histórica. É sobre fazer um pacto silencioso com a sua própria essência. É dizer a si mesmo, com honestidade: a partir de hoje, eu escolho viver com mais consciência. E essa escolha não precisa ser grandiosa, não precisa ser divulgada. Ela pode começar de forma íntima, quase imperceptível, na forma como você escuta alguém com o coração aberto, na maneira como você encara um problema não como um castigo, mas como um ensinamento. No instante em que você se pergunta antes de agir: o que o meu eu mais elevado faria agora? Helena Blavatsky compreendia a complexidade da alma humana. Sabia que o caminho espiritual é cheio de desvios, de recaídas, de dúvidas dolorosas, e por isso nunca exigiu perfeição. O que ela pediu, com a firmeza de quem ama profundamente a humanidade, foi sinceridade. Sinceridade na busca, sinceridade nas intenções, sinceridade no esforço diário de tornar-se mais puro, mais ético, mais alinhado com a verdade interior. A teosofia não é uma corrida para ver quem chega mais longe. É uma lapidação constante da alma. E cada passo, por menor que pareça, aproxima você daquilo que realmente é. E quando você vive essa jornada com integridade, a vida começa a responder de forma diferente. As sincronicidades se intensificam. As respostas surgem sem que você precise correr atrás delas. O que era caos começa a se organizar. O que era vazio começa a se preencher. Porque ao alinhar-se com as leis espirituais, você se reconecta com o fluxo natural do universo. Blavatsky dizia que o universo é regido por uma inteligência cósmica, uma sabedoria viva e amorosa, que guia tudo com precisão absoluta. E quando você sintoniza com ela, não precisa mais lutar contra a corrente. Você aprende a fluir com ela. Essa sabedoria não nos isenta da dor, mas nos ensina a sofrer com propósito. Não nos livra dos desafios,
mas nos oferece ferramentas para superá-los com dignidade e consciência. Ela não promete uma vida sem obstáculos, mas uma vida com sentido. E esse sentido, por mais misterioso que pareça, é a força que sustenta o verdadeiro buscador. Ele sabe que mesmo nas noites escuras da alma, há algo maior conduzindo. E essa certeza, silenciosa e profunda, é o que dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, ao chegar ao final desta mensagem, que na verdade é o início de algo maior, leve consigo apenas uma certeza. Você não foi chamado por acaso. Há uma razão para essas palavras terem tocado você. Há um elo invisível entre sua alma e essa sabedoria que atravessa milênios. Honre esse elo. Alimente-o. Permita-se mergulhar cada vez mais fundo, com coragem, com humildade, com amor. Porque o mundo não precisa de mais discursos. Precisa de exemplos vivos da verdade. E você, com tudo o que carrega, com tudo o que é, pode ser esse exemplo. Silencioso, firme, transformador. E se um dia, em meio ao silêncio da noite, você sentir um impulso inexplicável de olhar para o céu e perguntar se está no caminho certo, lembre-se do que ouviu aqui. Lembre-se de Blavatsky, dos mestres, da luz antiga que agora arde em você. E então, respire fundo e confie. A sabedoria ancestral não abandona os que a procuram com o coração puro. Ela guia, protege, inspira. Sempre. E se você continuar com fé, com retidão e com amor, um dia, você mesmo se tornará uma voz dessa tradição. Não para ensinar, mas para lembrar aos outros o que eles também vieram buscar. A verdade eterna, que sempre esteve dentro de nós. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas uma narrativa antiga ou uma homenagem a uma figura histórica. É um lembrete vivo de que a sabedoria não morreu com as civilizações do passado, nem se perdeu nas páginas amareladas dos livros. Ela pulsa agora, neste exato instante, dentro daqueles que ainda ousam buscar a verdade com o coração aberto. Helena Blavatsky nos mostrou que há uma linha de continuidade espiritual entre os grandes sábios da humanidade e nós, e que essa linha não é propriedade de ninguém. É uma herança silenciosa que aguarda, pacientemente, os corações prontos para despertá-la. Você não precisa entender tudo de imediato, nem decifrar todos os símbolos, nem mergulhar em todos os volumes da doutrina secreta. O mais importante é o gesto interior, o compromisso silencioso com a verdade. Porque uma alma comprometida com a verdade, ainda que em silêncio, muda o mundo. Ela muda o campo ao seu redor, transforma seus relacionamentos, purifica sua presença. Ela torna-se um farol. E num mundo cansado de ruídos e vazio de sentido, aqueles que se tornam faróis são, sem perceber, portadores da sabedoria ancestral. O verdadeiro chamado não exige pressa, mas presença. Ele não cobra perfeição, mas sinceridade. E ele pode estar acontecendo agora, nesse exato momento em que seu coração sente, mesmo que não consiga explicar, que há algo aqui que é seu. Algo que talvez você tenha buscado em muitas vidas, sob muitos nomes, e que agora se apresenta de novo, com nova forma, mas com a mesma essência. O que você fará com isso é a sua escolha. Mas saiba, a alma que desperta nunca mais volta a dormir da mesma forma. Ela pode até se calar, mas nunca mais se esquece. Leve isso com você. O que transforma o mundo não é o quanto sabemos, mas o quanto nos permitimos ser transformados por aquilo que é verdadeiro. Que esse vídeo tenha sido mais do que uma informação, que tenha sido uma iniciação, um despertar sutil, mas irreversível, e que, a partir de agora, sua jornada espiritual seja guiada não por ansiedade, mas por reverência, porque o universo não precisa de mais vozes altas, precisa de mais almas despertas. E talvez, sem saber, você tenha sido preparado durante toda a sua vida para esse momento. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita que ela continue ecoando. Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode despertar outra alma em silêncio.
Inscreva-se no canal para continuar caminhando ao lado de outros buscadores como você. Curta este vídeo se ele fez sentido para você e compartilhe com alguém que sente, mesmo sem palavras, que há algo maior nos chamando. Porque juntos, mesmo que em silêncio, estamos reconstruindo a ponte entre o visível e o invisível, entre o que fomos, o que somos e o que estamos destinados a lembrar.